Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Incol Pode. E aqui no Incol você pode. Bora lá para mais uma chamada, Aline? Bora, Ju. Sala aberta, pessoal. Chegou a hora da gente conversar de forma leve e descomplicada sobre histórias, experiências vividas por pessoas no mundo da tecnologia. Então, pega o seu fone, se ajeita aí no banco do carro, no sofá de casa, se tiver na academia, corre para o seu cardio, onde quer que você esteja, vem com a gente para mais uma chamada. E o nosso tema de hoje é aplicação de TI na saúde pública. E aí, Aline, o que falar sobre esse tema? É um tema sério e bastante curioso, né? A gente aqui é um tema que afeta 100% dos brasileiros, né? Nós somos usuários da saúde pública do nosso país. E assim como eu acredito que muita gente que vai assistir essa nossa conversa, esse nosso episódio, não faz ideia de como é que funciona a engrenagem por detrás do sistema da saúde, né? É isso aí, é um tema de alta relevância para todo mundo ali, porque a gente acaba vivenciando a saúde pública. É um tema sempre em alta ali que a gente precisa falar. Então, vamos chamar nosso convidado, Aline? É um cara que vive isso na prática. Ele tem uma carreira que transitou da saúde pública hoje para o setor privado, mas ele atuou em posições de TI dentro da saúde pública e vai trazer para a gente muita experiência sobre o assunto. Isso aí. Ele é formado em TI pela FATEC, pós-graduado em Tecnologia e Sistemas da Informação pela Federal do ABC. É ele, seja bem-vindo, Aleph Garrido. Oi, tudo bem? Obrigado. Queria agradecer o convite de vocês, Aline, Ju. Estar aqui podendo conversar sobre esse assunto. Às vezes é um pouco nichado e gera curiosidade, né? Entre como funciona por trás. Então, as pessoas vêm ali, elas chegam, talvez num serviço de saúde pública, né? Mas todo o back ali por trás funciona de uma forma essencial. E durante a conversa a gente vai explicar o porquê das coisas. Vou tentar falar numa linguagem fácil para que todos entendam. Se for destrinchar cada processo é muito longo, mas vou tentar deixar claro aqui para todo mundo como funciona, de forma geral, a saúde pública, e em específico, né, a aplicação da tecnologia nela. Legal. Antes de começar, né? Antes de entrar no tema, eu queria fazer uma perguntinha que vai de encontro com o tema, mas vai um pouquinho ali para você. Aleph, como que você entrou na TI, na saúde pública? Como foi essa entrada, esse início, para depois a gente falar um pouquinho do tema? Sim, é muito engraçado, né? Minha formação de adolescente era em outra área e eu tive uma oportunidade de ingressar na tecnologia, né? Com consertos de equipamentos, notebooks, computadores, impressoras, em geral. E a partir daí despertou a minha curiosidade pela área. Engraçado, eu sempre tive essa aptidão. Então, quando era criança, eu fazia cursos de informática, mas nunca me liguei que eu tinha uma certa afinidade com essa área. Então, comecei ali trabalhando, né, com concertos e tive uma oportunidade para trabalhar com a informática na saúde pública. Então, cuidar dos ativos, dos patrimônios, e logo logo a gente vai falar essa diferença, porque o público nada é meu, né? Tudo é do município, então eu tenho que ter um certo cuidado, não posso pegar daqui e colocar ali, porque tudo tem um setor, tem uma área. Então eu cuidava disso, né? Então quando eu cheguei, foi 2018 mais ou menos, deparei com um cenário onde, para onde eu fui, não tinha esse setor. Então basicamente ali eu dei o pontapé, dei o start. Então, através de metas, comecei a traçar o projeto ali, definir os processos para poder atender e que fosse satisfatório para a gestão da época. Todos esses processos estarem bem definidos e alinhados com metas para poder, no final, né, do projeto, tá tudo ok, como
era esperado. Então, o seu início foi muito mais ligado à parte de hardware, né? Que seria a parte Sim. de infraestrutura, manutenção. E aí, acho que depois você acabou migrando mais pro lado de software. E por isso veio a sua especialização até em sistemas da informação, que a gente sabe que já é uma área um pouco mais ligada a software. Isso, perfeito, porque logo de primeiro, quando a gente chega, quando eu cheguei, de cara você encontra ali algo mais palpável. Então, você dá atenção pro hardware, pra infra, porque sem isso, sem a base, digo que é a base, negocial. E você não tinha ainda o conhecimento negocial, né? Então você cuidava e- daquilo que era palpável. E como que eu vou fazer ali, implantar um sistema? Como é que eu vou dar manutenção a um sistema se eu não tenho o básico, se eu não tenho uma conexão com a internet, se eu não tenho computadores, né, pro pessoal utilizar, acessar? Então, eu tinha que começar de algum lugar. Então, eu comecei dessa parte mesmo, de hardware, infra, deixando ali tudo certo dentro do possível, para aí sim começar a ver sobre sistemas. E aí é onde o mundo expande, né? Porque eu já dominava o hardware, né? E cheguei ali e falei, opa, é muito mais do que isso. Tudo tem um porquê na saúde pública. Então, eu acho que ali eu falei, nossa, tem muito mais para explorar. E é onde eu procurei fazer a especialização e tentar entender um pouquinho melhor dessas outras áreas ali que eu não dominava tanto. E aí hoje já tá tranquilo. É um mundo de desafios novos quando entrou ali. Ah, legal. Mas vamos começar a contextualizar o pessoal, né? Saúde pública é muito grande, como você iniciou falando. Como é que funciona? Dá um panorama geral pra gente, como é que é a estrutura da saúde pública, a divisão entre federação, estados e municípios. Como é que acontece essa distribuição dentro da organização, talvez do Ministério, né, da Saúde? Então, de forma geral e ampla, todo mundo responde para o âmbito federal, que é o Ministério da Saúde. Então, o Estado, o município, todos respondem para ele. E quando eu falo responde, presta conta, fala o que foi feito, também tem a parte de verbas. Então, todo mundo responde para o Ministério da Saúde. Tem serviços que são do Estado, não, a gente conhece o AME, o AMA. Sim. Então, são financiados, o financiamento dele é para o Estado, e ali o Estado é responsável de gerir aquela verba, aquele serviço. A mesma coisa acontece com o município. Então, o município é responsável pelos seus estabelecimentos de saúde. Então, como será feito a distribuição de verba, como será feito os processos ali para chegar numa meta, é o município que se responsabiliza por isso. Então, todo mundo responde para o ministério, mas cada um cuida do seu, digamos assim. Cuida do seu orçamento, dos seus projetos. Isso aí. E aí, como é que funciona? Você citou ali o AME, né, como um exemplo. Como é que funciona essa organização de temáticas? Porque quando a gente fala de saúde, automaticamente a nossa cabeça remete a doenças. Só que o Ministério ali da Saúde, a saúde pública, ela não cuida só de doenças. Existem, imagino que processo de prevenção, tratamentos. Programas de vacinação. Exato. Isso. Como é que funciona essa organização de temáticas e principais responsabilidades dentro das divisões das... Então, os estabelecimentos de saúde, eles estão divididos ali exatamente focados em alguma coisa. Então, quando a gente fala, isso é comum, lá nos anos 90 e 2000, a gente chamava de posto de saúde, né? Está cada vez mais atual e o pessoal começando a utilizar o UBS, Unidade Básica de Saúde. Então, está vindo agora esse termo, mas quando eu era criança, vamos no postinho. Então, o que o postinho faz? Ele dá o primeiro... ele faz ali... Você chega nele e tem um primeiro encontro para tratar de uma doença. Então, você tem um médico, você tem um psicólogo, onde você agenda, consulta, faz o tratamento. Totalmente diferente de uma UPA. Então, por exemplo, a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, é um pronto-socorro, né? Então, quando eu também era criança, vamos no pronto-socorro. Pronto-socorro era geral. Hoje, as pessoas já tratam com outro termo, a UPA, que é o termo correto. Então, a UPA já é destinado
ao cuidado imediato. Então, estou passando mal, fui atropelado, aconteceu um acidente, eu me dirijo para a UPA. Eu não me dirijo para a UBS. Ali é um cuidado contínuo. E ao pronto atendimento, como o nome diz, eu resolvo ali o problema do paciente e ele sai pela porta, né, e está de alta do episódio. Já a UBS tem um trabalho contínuo, onde você volta, onde tem reavaliação, onde tem retorno. O AME já é um serviço mais referenciado, às vezes tratamento. Alguns hospitais de câncer são focados no tratamento dessa doença. Então, cada estabelecimento cuida de uma coisa. Porque imagina, se eu for atender pronto-socorro na UBS, vai ficar lotado ali a unidade e eu não vou conseguir ter um atendimento digno que o paciente precisa. Não tem nem mão para isso, né? Não tem como. Seriam muitos profissionais, seriam outros processos. Então, por isso que é dividido. Para cada área, cada estabelecimento atender um tipo de ocasião aí que o Até paciente por uma procure. questão de priorização, né? Como é que você, se você coloca todo mundo no mesmo espaço, Isso. chega alguém com um cenário grave, né? Atropelado. Como é que você Como é que eu vou prioriza? fazer? Quem eu vou priorizar? A Exato. pessoa que foi classificado como vermelho urgente ou uma senhorinha de 95 anos que vai passar com o médico, talvez. Então, por isso, para não gerar isso, tudo é bem separado. E muito legal isso. E conta, indo até no que a gente tem falado, como que para vocês, profissionais de TI dentro da saúde, esse recebimento dessa demanda de diversos, vamos dizer, frentes da saúde. Então, vocês são CROSS hoje, recebem tanto demandas de preventivos, quanto demandas ali de pronto atendimento. As tecnologias que vocês usam por trás, elas se modificam, entendo que elas devem se modificar muito, pelo menos pode ser que no back, pode ser que ela seja muito parecida, mas pelo menos ali no front, na agilidade, ela deve ter coisas ali que precisam ser diferentes. Vocês são preparados para atender CROSS ou vocês são subdivididos também ali por essas demandas? Entendi. Falando como TI, né? A TI ela tem que estar ligada e com pleno conhecimento em tudo do que está acontecendo. Então, eu preciso saber, por exemplo, quando eu chego num SAMU, que existe um médico regulador, que ele procura a vaga disponível entre os hospitais municipais e faz o empenho da ambulância para levar aquele paciente até aquele local que tem vaga. Então, eu tenho que ter esse conhecimento e todo por trás disso, eu tenho que ter a infra funcionando muito bem, porque imagina, se eu não tenho uma comunicação com a internet, eu não tenho um sistema. Vai ser tudo por telefone? Imagina, é inviável. Então tem que ter o conhecimento que a atenção básica, que esse serviço dentro do município é essencial, que é o que trata sobre as UBSs. Eu tenho que ter uma fila de regulação, então eu tenho que estar atento ao sistema que gera essa fila, né, para que não haja transposição de lugares de vaga para algum exame, para alguma consulta. Eu tenho que estar ciente que dentro da urgência e emergência, que é quem cuida das UPAs, é outro tipo de sistema. E a TI ela vai se adequando para cada ambiente que ela está. Então, tem que estar ligado em todos os o funcionamento de todos os setores, para que quando você mude de um lugar para o outro, você não sinta essa diferença. São sistemas diferentes. Há vários que gerenciam a saúde pública. Tem sistemas terceirizados, que são de prestadores de serviço. Então, não que eu tenha que conhecer o sistema do terceiro, mas eu tenho que estar atento, que ele utiliza aquilo, para a gente não cometer nenhum deslize, para que a gente tenha total conhecimento do que está rolando durante o expediente e até além dele, né? Porque, por exemplo, a UPA não para, é 24 horas. O SAMU não para. Então, é isso que a TI dentro da saúde pública tem que estar atento. É um camaleão. Ele vai se moldando conforme
o sistema conforme a demanda, conforme a infra. E tem que estar sempre disponível, porque um sistema de urgência não pode parar. Eu acho que o grande... A pergunta da responsabilidade, né? Qual a responsabilidade da TI? Mas, de certa forma, você acabou de dizer, né? Tem que estar extremamente atento, porque é um serviço crítico contínuo, né? Não para, você precisa estar ali ligado o tempo inteiro. Imagino como é fazer uma manutenção em sistemas Sim. desses. O plano de contingência tem que estar na ponta da língua de todo mundo, não só da TI, como dos operadores. E se cair a energia elétrica, como é que a gente faz? Como é que eu vou empenhar uma ambulância? Pô, não pode. Eu tenho que ter ali geradores, né? Para um SAMU, mais uma UPA, caiu energia, o atendimento para? Não, não para. Vamos lá. Quando eu não tenho sistema, eu volto como era antes, sem o sistema. Como era? Papel. Então, abra a ficha, encaminha o paciente, o médico atende, faz a evolução e anexa aquele atendimento ao prontuário do paciente e guarda aquele prontuário, né, para alguma consulta futura, né, para aquele registro, né, para futuramente ali tem alguma ação judicial. É super importante. Então, o plano de contingência tem que estar na ponta da língua. Se eu não registro aquele atendimento, eu atendi, né? O paciente é uma ação judicial dizendo que a pessoa veio a falecer. E vou buscar aquele prontuário, cadê ele? Eu não gerei registro nenhum. Então, é tudo muito além disso. Tem que ter um backup, né? Eu tenho que ter um plano B para correr. Se a coisa ficar feia assim, faltar energia elétrica, internet, sistema pode falhar também. Ainda mais sistemas que são com banco de dados externos. Não sei. Caiu a energia elétrica, não aqui, mas lá onde está o meu BD. E aí? E aí existe claro, né? Dentro do plano de contingência. Vamos supor que aconteceu um cenário desse de queda de energia. Vocês tiveram que fazer todo ali um atendimento manual, escrito. Uhum. Existe um processo depois para que vocês joguem essas informações para dentro do sistema de volta? Isso, existe. A gente fala que é uma informação de produção retroativa. Então, os sistemas possibilitam isso, né? A gente sempre que tem essa possibilidade, registrar no sistema. Então, é isso, né? Então, acabou a energia, foram por 10 minutos, beleza. Eu pego aqueles relatórios e insiro a produção no sistema. Mas isso não lá na frente, lá alguém no administrativo pode fazer isso. Então, só para ter registrado isso em sistema, sabe? Não ficar só ali no papel, posso ter guardado no papel, com certeza, com carimbos, assinaturas, mas eu tenho que registrar isso também no sistema. Até porque, pensa comigo, eu tenho uma fila de exames. Um exame, uma radiografia de braço. E essa radiografia tem lá uma fila, as outras unidades estão agendando. Essa pessoa, ela vai ter um prejuízo de uma posição na fila, porque onde ela estava não deu para colocar no sistema. Então, por causa de 10 minutos, ela pode ter perdido 3 vagas. A posição, né, de 3 vagas. Então, tem tudo isso envolvido. O prejuízo tem que ser o mínimo para o paciente que faz o uso ali do serviço possível. Então, é por isso que tem sim que registrar para ter efeito de registro e para que não haja prejuízo para ninguém. Nem para o cliente e nem para o paciente. E, Alif, uma pergunta que eu tenho. Acho que, assim, um grande desafio que vocês têm está relacionado à logística de tudo isso, com a questão de que você está lidando com vidas, você está lidando com pessoas e 24 horas por dia. Como é que funciona esse processo de, olhando para o lado de armazenamento, de o preparo que vocês têm para isso, e olhando também que cada estado está num determinado nível de avanço tecnológico. Como é que é essa logística para vocês e esse armazenamento? Vocês têm planos, vocês fazem planos para o futuro, para que isso aumente? Há uma projeção? Como é que funciona essa questão ligada à logística de cada estado, de cada cidade, né? Uhum.
Isso varia muito conforme o município, conforme a sua situação e posição geográfica. Então, por exemplo, um município no norte do país, né? Ele não tem a mesma qualidade e velocidade de uma internet que temos em São Paulo. Isso geograficamente e por própria expansão do país, isso é natural. São Paulo começa ali, né, a maioria das coisas aqui e vai expandindo. Então, mas eu sou sempre o último. Não, é muito legal que a saúde pública, ela sempre está avisando todo mundo. Então, se a gente pegar o número de cadastros dos indivíduos, o município que lidera o número de cadastros está no norte do país. O município é menor? Sim. Mas é legal ver o empenho de todo mundo para que as coisas ocorram, né? Agora, Ju, voltando para essa parte de armazenamento, temos várias formas. E cada sistema se comporta de uma forma diferente. Então, o sistema terceiro, ele pode ter seus dados armazenados em um local diferente daquele do trabalho, né? Então, um database externo. O eSUS, que é o sistema que o Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente para os municípios implantarem e usarem, ele pode ter um servidor dentro ali daquela prefeitura, dentro do município, ou pode ter um servidor por estabelecimento e cada um guarda os seus arquivos ali dentro e é depois feita uma comunicação entre um e outro para troca de dados. Então, eu não consigo afirmar, é assim. Cada sistema vai se comportar de uma forma diferente em relação à gravação dos dados para consulta futura, enfim. E os dados, eles todos, né, sistemas atendem LGPD, então eles têm tempo a ser armazenado, os dados sigilosos, né? Então, porque a gente está ali tratando de... Quando a gente fala saúde pública, então, por exemplo, eu tenho uma doença. Nossa, Aline, eu vi aqui, você tem... Nossa, aqui no sistema tá falando, a Aline tem doença tal, mas ela não quer que essa informação seja divulgada. Então, há todo esse cuidado e cada sistema cuida de uma forma dos seus dados. É importante, porque isso acaba tendo que respeitar o nível tecnológico daquela região, né? Você não consegue fugir disso. Isso. Entendi. Não consigo Legal. fugir disso, mas a saúde pública é bem legal. Nessa parte, tem que bater palma para todos os operadores que trabalham na saúde pública, porque, né, tirar água de pedra. Então, quando uma coisa para, não fica ali acomodado, né? Tem aquela piadinha, né, dos anos 2000, servidor público, queria ter essa vida. Não, não é assim. Se a gente for, que nem eu, estou em campo, é impressionante a vontade que os operadores e funcionários têm de fazer a coisa funcionar. Então, essa piadinha já caiu em desuso e... É uma posição bastante de propósito, né? Você Sim. trabalhar na área da saúde, você tem que estar muito alinhado com o seu propósito. Eu diria que é uma das áreas mais difíceis. Sim, então um local no norte do país, eu vou citar esse, não exatamente um município, mas sempre o norte é mais difícil por geograficamente falando. Então, assim, os profissionais, eles são treinados em âmbito nacional, né? Recebem treinamentos, ou isso disponibiliza vídeos no YouTube de treinamentos. Então, tá todo mundo igual. Se correr atrás da informação, o país por completo tem o mesmo nível de conhecimento. Para você, quais são os principais desafios da TI em fazer todo esse cruzamento de dados que continua a explicação das suas últimas respostas, né? Cada município, cada estado pode trabalhar com um sistema de uma forma diferente. Existem os sistemas federais, né, que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, mas qual é o maior desafio nesse cruzamento de dados quando a gente está tratando de um paciente a nível nacional? Sim, o desafio é muito grande.
quando a gente trata de integrações de sistemas. Então, eu tenho um, eu tenho outro, mas eu preciso que eles se conversem para que eu tenha acesso aos dados de um ou de outro. Então, esse é um grande desafio. Então, por exemplo, eu tenho o sistema e eu preciso substituir esse sistema por outro. Mas e os dados que ficaram neste? Como que eu vou migrar para o outro? Então, eu tenho que ter ali uma porta onde eu tenho acesso aos arquivos, tratar eles muito bem tratados, para que eles se encaixem, que eles conversem com o meu sistema. Porque as tabelas são diferentes, porque a linha de programação é diferente, porque a linguagem é diferente. Então, todo esse tratamento demora um tempo. Então, eu considero esse ponto bem sensível, porque por substituição de sistemas e conversa entre eles, tudo tem que caminhar de uma certa forma lado a lado e é demorado. É demorado eu fazer um sistema conversar com outro. Então, esse é um grande desafio. Eu tenho uma pergunta, acho que eu vou mudar um pouquinho o rumo, mas é uma curiosidade que eu tenho. Como é que funciona para vocês essas questões, algum incidente fora do horário comercial? Porque a gente sabe que nós, tecnologia, estamos ali no horário comercial, às vezes a gente dá uma estendidinha, mas como funciona ali uma crise fora do horário? Você já participou, já teve essa oportunidade de pegar algo assim, nossa, num domingo que teve que parar profissionais de TI para resolver de imediato, porque precisava do pessoal de tecnologia para resolver, não era algo assim, a energia faltou, depois voltou, o sistema entrou no ar de volta. Então, você já teve essa oportunidade ou não? Sempre foi muito tranquilo isso e dá para contornar? Não, nem sempre foi tranquilo. Principalmente quando eu comecei na área da saúde pública, eu me deparei com uma mudança de setor, mas era de andares, né? Então, mudava o andar, mas era um setor de total... ele tinha que ter o funcionamento na segunda-feira de manhã, porque eram feitas as regulações ali. E quando eu falo regulações, é aprovar um exame, rejeitar um exame porque o pedido foi feito errado, definir fila, entregar as guias para o paciente lá retirar aí e fazer o exame. Então, esse era o setor. E ele passa de um setor para o outro. E era uma sexta-feira, 5 da tarde, todo mundo foi embora, eu comecei. A gente passou a equipe inteira mudando um andar para o outro, né? Eu de baixo para cima, de cima para baixo, porque não podia parar. Então, a gente já previu isso. Mas tem situações que você não prevê. Então, você tem que atuar, tem sempre ter alguém ali de prontidão para poder atender aquele sistema urgente que não pode ficar sem. Por exemplo, é o do SAMU. Não pode. Eu não posso ligar e não ter uma ambulância. Então, os próprios funcionários daquele setor já estão acostumados para situações, mas tem situações que a TI tem que intervir para poder voltar ao funcionamento de um sistema, de uma internet. Então, e é legal porque isso gera um histórico. Aconteceu uma vez, o porquê aconteceu? Eu tenho que tirar um proveito daquela situação, não ficar chorando e, domingo eu tô aqui. Não. Por que aconteceu? Não posso deixar acontecer de novo. Então, na próxima vez, nossa, era um no-break que faltava ali para aquilo ali não parar. É isso. Eu tenho que tentar correr atrás para prover aquilo para que não aconteça de novo. E ir mitigando as possíveis falhas. Então, é assim, é um trabalho de formiguinha, mas que se você fizer corretamente por várias vezes, vai ter uma hora que aí você vai estar mais tranquilo. Assim, como é algo que já está implantado, já está no ar, vocês têm essa preocupação de, no momento de crise, fazer um trabalho depois preventivo, de que essa crise seja contornada dali para sempre. Muito legal, muito bacana. Lições aprendidas, né? Trabalhar com as lições aprendidas, porque precisa, né? Não tem como fugir. E eu acho que é o maior termômetro que eles têm, porque já é algo implantado, que você precisa realmente ter isso. Sim. E assim, Alice, você já está há bastante tempo inserido no mundo da saúde. E vamos falar um pouquinho, eu queria
vou voltar lá na pandemia. Eu acho que a pandemia, ela quebrou alguns paradigmas. E ela talvez... Na raça. Na raça, em diversos setores, assim, todos os setores foram afetados por isso. E a tecnologia, eu acho que ela também sofreu ali um boom, ela sofreu várias questões. E acredito que na saúde pública, houve muito mais essa migração para o online em alguns momentos. Em alguns momentos a gente sabe que não é possível. Por exemplo, um SAMU não para, ele continua atendendo da forma como ele atendia. Na verdade, mudou ali, talvez, os critérios dentro da saúde mesmo. Mas como que foi para vocês esse boom tecnológico que a pandemia trouxe? Como que foi esse preparo? Eu acho que, assim, deve ter demorado um tempo para as engrenagens voltarem ao normal, porque acho que o volume aumentou de uma forma que a gente acho que não esperava de fato que ia ter essa proporção de tempo que a pandemia durou, né? E às vezes ela até eram sistemas que até já existiam, mas dentro daquele contexto e necessidade, eles precisaram, né, ser adequados em capacidade. Exato, passou por uma adaptação e Exato. rápida, né? Exato. Como é que foi viver isso? A pandemia ela trouxe sérios problemas para vários setores, mas eu tenho para mim que a saúde pública aprendeu e evoluiu muito com isso. Eu trabalhava, né, na época de pandemia, então todos outros setores pararam o home office, né, que não eram de suma importância, mas fora da saúde, dentro da saúde, todo mundo continuou com certos cuidados e tal. Para TI em específico, o que mudou? A gente já tinha a telemedicina, né, o teleatendimento, sempre teve, desde quando que existe uma internet, uma webcam. Só que isso não era utilizado. Quando chegou nesse período, isso foi resgatado. Então, foi levado mais a sério. Então, também há uma parte de preocupação com o operador dali do teleatendimento, com o doutor, né? Com um psicólogo, com um assistente social. Ele saberia mexer naquela tecnologia, ele saberia operar. Então, tem tudo isso. Então, é aí que a TI entrou. Olha, aqui você faz assim, aqui você faz assim. Porque antes da pandemia, beleza, chegou um sistema, eu vou aprender. Chegou um teleatendimento. Eu só vou poder atender via remoto, né? Então, eu tive que aprender na marra. Ou eu aprendo, ou eu não uso. E não dá para não usar, você não pode deixar a pessoa sem atendimento. Então, eu acho que o X da questão tá aí. Não que as pessoas elas foram obrigadas, mas elas tiveram que conhecer um pouco o básico da informática para poder levar ali o atendimento para frente. Que legal, você me fez lembrar, e aí agora eu vou até emendar isso na minha pergunta. Eu tive a oportunidade num projeto que eu trabalhei, ele não era ligado à saúde, tá? Não tem relação, mas ele tem relação em atendimento ao público. Então, era um projeto em que a gente estava fazendo uma implementação para um call center. E aí eu tive a oportunidade de participar do momento da implementação, de suportar o usuário, aonde ele clicava, como que ele fazia. Como é que é essa parte de treinamento para vocês treinarem o pessoal da saúde, que muitas vezes não estão ligados à tecnologia? Infelizmente, infelizmente não. O pessoal da saúde pode ser que ele seja... Sim. Ele tem níveis, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, vai ter pessoas ali de várias faixas etárias, e a gente sabe que é diferente. Sim. Como que é esse processo? Vocês têm um programa de treinamento? Vocês estão sempre ali participando, fazendo rodadas ali? Isso fica muito a critério do município, o município que organiza. Como é que funciona isso dentro da saúde pública? Fiquei curiosa. Quando eu trabalhava nessa parte do município, então eu tinha que suportar os usuários e de várias faixas etárias, de vários tipos de conhecimento. Então, às vezes, o enfermeiro era o fera, sabia sobre tudo. Só que ele não sabia o que era um Windows. Então, ter a paciência, ter esse feeling de chegar e falar, pô, não é assim. Vamos um dia ali com aquela pessoa, já transforma ela, assim como profissional, como pessoa também. Então, como município,
eu tinha esse cuidado. E agora, como prestador de serviço, continuo tendo esse cuidado, só que de uma forma diferente. Agora, temos ações definidas. A equipe é maior, então eu já sei o que eu vou chegar, o que eu vou fazer. Já é definido os módulos abordados, então eu não falo para a pessoa aprender 10 módulos, é um por vez. As telas são intuitivas, então confirma, salva, exclui. Isso é padronizado para que em várias telas aquele X exclui. Isso parece óbvio para a gente que é da tecnologia, mas para uma pessoa que é de uma área técnica, isso pode ser difícil. Então, também a pandemia teve esse baque. Muitas pessoas que não tinham contato com nada sobre informática tiveram acesso e às vezes até pegaram gosto. E aí eu conheço vários profissionais que, se deixar, entende mais do que eu ali. É impressionante. Você ensina o arroz com feijão, a pessoa aprende tudo e ela fala, não, mas aqui dá pra fazer isso. Eu olho assim, eu falo, é mesmo. Então, tipo, a vontade de aprender e a pandemia revolucionou isso também. O uso dos profissionais com a informática. Então, não precisava e agora precisa por algum motivo. E na hora que a gente está construindo um sistema para esse fim, não necessariamente para esse fim, mas em qualquer construção a gente tem que pensar o mais simples possível, né? Existe e pensar jornadas, pensar ali o storytelling o que aquela pessoa vai utilizar para que seja intuitivo realmente e que tenha ali as funções básicas do ciclo do que ela precisa atuar, né? É o cuidado com o negócio que é necessário, né? É sempre importante ter esse cuidado com o negócio. E o que você falou da usabilidade pode parecer, mas a gente tem até como testar a usabilidade. Se preocupar ali com o funcionamento de uma forma que seja claro para o usuário, para que ele Exato. não confirme quando ele deveria excluir, quando ele deveria cancelar. Sim. Porque isso são coisas básicas, mas que fazem diferença na tela, né? Utilizar mesmo os componentes, ele mencionou, né? Aquele X, ele vai fazer essa ação e ele aparece em vários momentos diferentes, mas a utilização disso é bem importante. Eu tive um excelente professor que ele me ensinou, e não era nem na saúde, era área de RH, totalmente diferente. O óbvio só é óbvio para as mentes que estão preparadas para isso. Então, por exemplo, o desenvolvedor, ele faz ali e fala, nossa, mas isso é óbvio. Não, não é. A pessoa que vai usar não tá achando, ela não tá preparada, não foi ela que fez, então ela tem que saber certinho e que esse botão se repita, não que o excluir seja um X, na outra tela é uma bolinha. Uma Que isso se lixeira. repita para que seja mais fácil para o entendimento do operador. E isso a gente colhe em campo informações, passa para o setor de desenvolvimento e altera sempre que possível. E como a parte de infra, ela impacta na parte de software, né? Porque eu pôr isso dentro de uma tela de celular é uma coisa, eu pôr isso numa tela muito grande num desktop, pôr num notebook, essa diferença, o sistema também tem que estar com toda essa adaptação dentro da infra, né? Para a infra dele, né? E eu vou listar uma dificuldade que eu acredito que vocês tenham. Quando a gente, de novo, né, pensa a construção de sistema, a gente sempre tem uma persona, né? A gente tem um público, você sabe qual é o seu usuário. Vocês não. Sim. Que difícil. Vocês têm muitos perfis de usuários diferentes para o mesmo problema, para a mesma necessidade. O concurso público, ele é aberto ao público geral. Não tem restrição de idade. Talvez tenha restrição de formação, mas não de idade, nem de... você tem que saber... Na prova, há uma parte de conhecimentos de informática, mas para a área técnica, às vezes não tem essa... Então, uma pessoa que, né, é geral. Eu não conheço quem eu estou indo realizar o treinamento. Então, toda vez que eu chego, é uma novidade e são pessoas totalmente diferentes. Personalidades diferentes. Pode haver rejeição ou não, a facilidade. E eu procuro sempre, nessa parte que a gente entrou nessa linha, primeiro falar sobre as vantagens.
Quando eu mostro primeiras vantagens, a aceitação ela é muito mais fácil por parte do profissional. Então, cheguei, Aline, é aqui que você vê o atendimento anterior desse paciente numa unidade no extremo da cidade. Nossa, mas eu tenho essa possibilidade. Nesse atendimento foi feito isso, isso e isso. E você fala, que legal, fica muito mais fácil para eu continuar o tratamento. A tecnologia proporcionou isso a esse público, né? Eles passaram por Na verdade, eles viveram esse período de tudo ser registrado manualmente, Sim. assim como em outras diversas áreas, mas a dificuldade de você cruzar essa informação para dar continuidade num tratamento e você tá ali lidando com a vida das pessoas, né? Sim. Então, o que a TI proporcionalizou nesse setor é muito, muito relevante. E o que ela traz também pro profissional da TI, porque ela traz outros desafios que talvez no mundo corporativo, numa empresa que é uma consultoria, não tenha os mesmos desafios, porque, assim, dificilmente a gente numa consultoria tá sempre dentro de uma operação. Treinamento com muito mais constância. Eu acho que a rotina do profissional de TI, ela muda um pouco também. O cara que está inserido ali dentro do mundo da saúde. Sim. Ele tem outras rotinas e o preventivo, o já estar implementado o tempo inteiro, as implementações novas, é um conjunto ali que é diferente, né? Eu acho que você consegue vivenciar bem isso e enxergar isso olhando, conversando com pessoas que são de tecnologia, mas não lidam com a saúde. A saúde, eu digo assim, que como um sistema, ela é modular. São vários módulos e cada um funciona de uma forma e a gente vai tentando juntar, unificar, para que todos se conversem. Então, essa é a grande vantagem. Quando era no papel, eu arquivava, acabou, ficou ali. Mas quando tenho isso num sistema, isso abre, expande o conhecimento e agrega na qualidade do atendimento. Exato. E aí, Aline, a gente vai... Eu quero fazer uma pergunta. Mais uma ainda, pergunta? mais uma. Ah, então faz mais uma pergunta. Eu ia falar, Ainda- mas depois dessa pergunta eu falo. Teve, ainda voltando um pouquinho, né, atrás, a gente começou a emendou uma pergunta sobre pandemia. E aí eu tenho uma curiosidade. Você atuava no setor público nesse período. E aí a gente lembra que houve, pelo menos aqui, né, na nossa cidade, houve calendário de vacinação. Então existiam lá faixas etárias, idades, né? Tipo, de 20 a 23 anos vai tomar a primeira dose, a segunda dose da vacina. Dentro desse contexto e organização do processo de vacinação lá na época de Covid, você tem experiência, você passou por isso, como TI, você respaldou, você suportou a equipe da saúde pública nesse contexto? Sim, eu vi a criação de portais de agendamento. Mas isso é uma revolução, porque a pessoa tinha que dirigir-se até uma unidade para poder fazer o agendamento. Com um portal, não. Do próprio celular, abre o navegador, faz o agendamento e ali está garantido a vaga dela para tal horário, ela aí. Então, sim, eu presenciei, não atuei, mas presenciei. E você me contou em um outro contexto, que não está gravado, foi uma conversa prévia nossa, que você participou do processo de vacinação, suportando a TI, dentro de uma cadeia. Sim. É isso que eu ia falar. Eu ia falar, agora vamos contar um caso aí na prática. Eu quero esse case, eu achei ele bem relevante, eu queria que você compartilhasse. Eu posso dizer que a tecnologia me levou até um presídio. Né? Pesado. E não foi erro meu. Mas os presos também têm direito à vacinação, à saúde, tudo que está previsto em lei. Que uma pessoa normal, ela também tem. Só que ela está encarcerada. E o que acontece? Como que funcionava na época essa vacinação? E também, que foi o caso que eu vivi, teste de Covid. Como que faz? Se a pessoa... Você vai tirar preso por preso do CDP, do presídio? Não, então... A gente que vai até lá. E na época era um robozinho que fazia a leitura do sangue coletado via internet, enviava para o laboratório analisava e laudava esse teste.
e devolvia depois numa outra tela se era positivo, negativo, beleza? Só que a gente tem um porém. A cadeia não funciona, sinal de celular. Então não era eu chegar lá, abrir o meu notebook da equipe Com e que falar... internet? Com que internet eu vou trabalhar? O Então, que eu vou fazer agora sem o básico? eu fiz essa parte. Eu fiz a parte de suporte da equipe técnica. Então, eu chegava num saguão, montava... O meu trabalho era o primeiro, era montar a estação de trabalho. Então, eu abria um notebook, que era para ter acesso ao sistema, montava o robozinho, comunicava ele, dava ok, ia para o outro saguão, e eram 4 em paralelo. E, feito esse trabalho, tá tudo bem, o dia pode começar, e aí os testes irão sendo feitos. Eu ia, durante o dia, acompanhando o resultado dos exames, e gerava gráficos, um sistema bem legal. Mas e a internet? Como é que funciona? Tem TI no presídio? Você sabe? Não faço ideia. Eu descobri quando cheguei lá. Então... Eu imagino que não deveria, porque não é pra precisar. Mas sim. Mas também tem que ter, né? Porque quando você chega com preço, como que você registra que aquela Em pessoa... qual sistema? E as câmeras, né? É, Tem todo esse aí. Bem complexo isso na minha cabeça. porque assim, quando você passa do lado de um presídio, você não... Você não pensa pega, que lá você não... você não pega seu sinal de internet, mas aí você pensa lá Sim. não tem. Mas tem que ter um básico também. Isso, então aí um técnico, né? Tinha várias portas, enfim, uma dedicada para cada coisa, e tinha uma que era para comunicação externa. Mas assim, foi todo um cuidado, com termos assinados, então, olha, é exclusivamente para esse uso, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Trabalhamos em conjunto, eu como o técnico que estava indo lá suportar a equipe técnica de enfermagem, e ele como técnico do presídio. Então, fez a liberação ali para comunicação externa de uma porta em específica, eu conectei, levei tudo na minha mochila, hub, cabos de rede, porque não funcionava muito bem o wireless, então tudo era cabeado. Então teve todo esse trabalho assim. Então todo dia era aquela mesma rotina por um mês, quase. Chegava, entrava com a minha moto, deixava lá no cantinho, no estacionamento de funcionários, passava por revista, entrava. É uma segurança absurda, absurda. Se todos os processos são feitos de uma forma que devem realmente ser feitas, olha, vou contar, é difícil fugir dali. Muito difícil. Só se há uma falha no processo. Abre uma porta, fecha outra, aí abre, aí você passa, fecha outra. São várias portas, vários corredores. E foi enriquecedor como pessoa e como profissional. Os desafios que eu vi ali, eu fui sozinho como TI. Eu era o menino da TI e era eu. Não tinha para quem eu ligar e pedir ajuda, porque o celular não funcionava. Não tinha como eu falar, como é que faz aqui? Tinha o técnico responsável do presídio, mas ele era... Por trabalhar muito tempo ali, o mundo dele era aquilo. E o meu era outro também. Então, muitas das vezes, ele não conseguia resolver o que eu queria. Mas ele me ajudou, foi super gente boa. E eu passei uns bons dias almoçando, a refeição que é entregue, como um funcionário comum. Só que isso é enriquecedor, como pessoa e como profissional. A gente passa a dar valor, né, pra liberdade que a gente tem. Com certeza. E aí, uma curiosidade que ela foge um pouquinho de TI. O que aconteceu com os testes positivos? Eles meio que separaram quem era positivo de negativo para não contaminar. E tinha algumas salas extras, né? E colocavam essas pessoas lá dentro, separadas, né? Para não contaminar mais ninguém. Porque tinha visita, então essa doença pode ter vindo de fora por contato com potes, alimentos que eram entregues para eles. Então, é uma pandemia. A gente é novo. Então, tudo então, era eles novo. Também tiveram isolamento assim como nós, em alas Além separadas. do isolamento, né? Um isolamento à parte por conta da doença.
E que legal é pensar na TI dentro de um presídio e a gente só se vê concretizar isso quando a gente tem uma experiência dessa. Porque às vezes parece que é algo muito distante E é muito nichado, Ju. Exato. Pois Quem, é, eu não quem que tinha você nem conhece que vai passado pela te cabeça como é contar que uma funciona. história assim parecida? Não sei, outra pandemia vai ter e aí tem que pegar aquela pessoa em específico para entrevistar. Tipo, é muito nichado mesmo. Não tinha esse conhecimento da TI dentro do presídio. O dia que falaram para mim, eu falei, vai ser novidade. Tenham paciência comigo, eu vou resolver. E dei meus pulos e consegui. Mas era tudo novidade, tudo. É um ambiente controlado, mas totalmente novo. Eu gostei do termo, a TI já me levou a um presídio. Já fui para lá por conta da TI. Pois é, isso aí. Pesado. Bom, então nós chegamos ao nosso encerramento com o nosso. Passamos o case aqui primeiro e agora nós vamos para o encerramento. Então vamos chegar agora, Aleph, naquele momento que a gente falou do bate-bola, tá bom? Nosso momento bate-bola. Passou rápido. Passa rápido, dá a sensação de passa rápido. Sim. Então, só para relembrar aí pra galera, a gente vai fazer perguntinhas rápidas, com respostas ali rápidas, e a gente vai estar lendo agora as perguntas pra você. Você começa? Bora lá? Começo. Vamos lá. Preparado? Não. Ótimo. Vamos lá. Como você definiria em uma palavra a aplicação da tecnologia na administração da saúde pública? Essencial. Qual é o maior desafio da TI como provedor de informação para todo o sistema que é de saúde pública do país? Disponibilidade. Entre os programas, sistemas e projetos de tecnologia na saúde pública, qual é o de maior relevância e que gerou maior valor para os seus pacientes? Telemedicina. Vamos ficar com essa. Principalmente em período de pandemia, Sim, né? vamos E ficar acho com que ele essa. virou uma prática, né? Hoje a gente procura e agiliza muito esse processo, Hoje é comum. não só na saúde pública. Exato. Sendo da TI, da saúde, que informação você gostaria que chegasse ao seu usuário final como uma forma de contribuição ao seu trabalho? Disposição. Eu vou ficar com essa palavra, disposição. Todos têm que estar dispostos para que se tenha sucesso em projeto. O que não pode faltar em um profissional de TI para atuar no segmento da saúde? Gratidão. E eu vou falar que é gratidão com toda certeza. Porque eu não nasci com esse conhecimento. Eu aprendi com outras pessoas. Então, alguém teve a paciência de pegar na minha mão assim e falar: isso se faz assim. Então, gratidão é uma palavra muito boa. E ele até se emocionou, o olho dele encheu de lágrimas, ele lembrou de alguém, provavelmente. O que mais te motiva a atuar como um profissional de tecnologia e inovação na área da saúde? Estar atualizado. Eu acho isso muito importante. Não só para a saúde, mas dentro da saúde, todo momento é uma inovação. Toda hora é uma inovação. Toda hora sai uma portaria diferente. Então a gente tem que se adequar. Então, estar atualizado. Eu vou comentar, porque você falou portaria e eu já atuei no setor público, na verdade. E portaria, na verdade, é quando você faz uma publicação de uma nova regra, de uma nova lei, É quando você publica Um novo regulamento. Isso, um novo regulamento. Isso aí. No caso, as leis vêm, isso é uma portaria. Então, a lei é gigantesca e uma portaria dela se refere ao meu serviço. Então, é ali que eu vou pegar e vou procurar atender essa portaria. Muito parecido com o fiscal, Sim. com outras áreas ali que... Sim. E qual é a maior oportunidade de expansão da TI na área da saúde pública? Análise preditiva.
Muito bom. Isso Eu sempre quero comentar o bate-bola. Tô me Não, controlando mas aqui. é muito legal a análise preditiva, porque a gente consegue, através de dados e informações, talvez preparar o serviço para o que está por vir ali. Então, eu acho isso é o futuro. Eu acho que dentro da saúde pública, a análise preditiva é o futuro. É que eu acho que tá ligado ali com análise de dados, tá ligado com a IA, tá ligado com temas que estão cada vez mais crescendo e Com tomando BI. isso e tomando formas Sim. aqui. É isso mesmo. Muito bom, Alif. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela conversa de hoje, obrigada por trazer um pouquinho da TI na saúde pública, que é algo que eu acho que vários profissionais que são do mundo corporativo nunca tiveram oportunidade. Eu acho que nunca tive a oportunidade de ouvir, então agradeço muito, acho que eu aprendi muito com a conversa de hoje. Muitas curiosidades. Acho que a gente falou de assuntos bem, bem sérios e foi muito rico o nosso papo. Obrigada mesmo pela participação. Eu que agradeço essa oportunidade, né? E para quem está assistindo a gente, poder falar, nossa, eu não sabia disso, e agora eu sei. Isso é o que move a vida para frente. E é o que a gente tá fazendo aqui, né? Comunicação. Isso aí. Genial Isso aí. o projeto de vocês, parabéns. Obrigada. Bom, pessoal, é isso. Então, vocês ficaram com mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Então, não deixem de dar um like, comentar, curtir, seguir a gente e compartilhar muito esse vídeo para que esse vídeo chegue cada vez para mais e mais pessoas. E hoje ainda teve de brinde um super case que eu jamais imaginei, não é, Aline? Muito bom. Eu vou fazer esse corte. Então tá, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.